Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chigança Júnior. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta é uma aula que aborda um tema muito importante do sétimo ano do Ensino Fundamental 2, que é sobre a história da formação territorial do nosso país, do nosso Brasil, tá? Ou seja, é uma aula que mescla, conteúdos, obviamente, de história também com os conteúdos de geografia. Ou seja, o objetivo aqui é mostrar, como questões políticas, econômicas e até de certa forma sociais contribuíram para o Brasil se tornar o país que ele é hoje, com o seu tamanho, com os seus principais, os seus aspectos populacionais, e etc. Tá? Ou seja, quando a gente pensa no território nacional, o aluno tem que saber que para chegar no estágio atual, diversos processos no passado tiveram que acontecer. Tá? Então, de certa forma, esse é o principal objetivo desta aula, como também das próximas aulas que eu vou postar aqui no canal. Ok? Bom, a formação territorial do Brasil começou, de certa forma, no século XVI, assim, quando a gente pensa numa questão um pouco mais formal, uma questão até, de certa forma, oficial, já que isso é um tema bem polêmico também, já que antes do século XVI, obviamente, já existiam povos que residiam no espaço onde está o nosso país, onde está o Brasil, certo? Ou seja, quando a gente fala em povos indígenas, ok? Nós temos que ter em mente que eles já habitavam o espaço atual do nosso Brasil. No entanto, ainda não existia um registro oficial acerca de questões geográficas, tá? E territoriais. Isso se deu a partir do século XVI, onde começou a ter um processo de colonização por parte de Portugal, ok? E esse processo de colonização, ele se deu, obviamente, a partir do seu litoral, do litoral do Brasil, tá? Foi no litoral onde nasceram as primeiras cidades, tá? E foi no litoral onde, Portugal começou a administrar o espaço atual do nosso país, do nosso Brasil, tá? E foi nessa época onde nasceram as primeiras formas de divisão do território nacional. Lembrando que, obviamente, o Brasil, desde então, já tinha um espaço imenso onde Portugal pôde exercer um comando e um controle, e para facilitar esse comando, esse controle e essa administração, Portugal criou as chamadas capitanias hereditárias, que os estudantes com certeza já ouviram falar bastante, certo? Bom, então o estudante tem que saber basicamente isso. Século XVI, começo da colonização. Portugal criou as capitanias hereditárias, onde o capitão de cada capitania tinha que prestar contas à coroa portuguesa, ok? E o estudante tem que saber também, obviamente, que o processo de colonização se deu a partir do litoral, tá? Litoral do Oceano Atlântico, o único oceano que banha o Brasil. E, obviamente, esse processo de colonização esteve muito atrelado também aos ciclos econômicos. Tá? Aqui, no caso, quando a gente fala em século XVI, o estudante tem que saber, obviamente, de alguns produtos que foram muito importantes para a fixação de uma população que veio de Portugal e para o surgimento das primeiras cidades do Brasil. Ok? Uma informação que abarca isso que eu acabei de falar para vocês. Século XVI, obviamente, então, começa do ano 1501 até 1600, e ele começou, esse processo pelo litoral, tá? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, e no litoral também foram criadas as capitanias hereditárias, que a gente consegue inclusive ver aqui neste mapa, estas linhas que dividem o território nacional, desde do atual Nordeste até mais ao sul, ok? E foi nessa época onde nasceram as primeiras cidades do Brasil, muitas dessas cidades bem famosas
e muito importantes até hoje em dia. No caso, São Vicente, Santos e São Paulo, né? No estado de São Paulo, né? Também temos a cidade do Rio de Janeiro, lembrando então que a maior cidade do país e a segunda maior cidade do país foram fundadas neste século, tá? Além também de uma cidade muito importante também, que é a cidade de Salvador, a quarta cidade em população do Brasil, que inclusive também já foi capital, ou seja, foi a primeira capital do Brasil, tá? Salvador e depois a cidade do Rio de Janeiro, antes da criação da fundação de Brasília. E uma outra cidade também que eu mencionei é a cidade de Olinda, tá? No estado do Pernambuco, ok? Então, tais cidades nasceram na região próxima ao Oceano Atlântico, ou seja, no bioma da Mata Atlântica, tá? Lembrando que a Mata Atlântica, desde então, foi um bioma muito, digamos assim, castigado por conta do processo de urbanização, tá? Ou seja, o processo de povoamento e colonização feita pelos portugueses se iniciou no litoral e em regiões próximas ao oceano. É que algo muito importante é que isso se reflete até a atualidade, já que a maior parte da população nacional vive próxima ao Atlântico, certo? Ao Oceano Atlântico. Quem pesquisar o mapa de densidade populacional do nosso país vai ver isso bem nitidamente, né? A maior parte do nosso contingente populacional vive próximo do Oceano Atlântico, vive próximo de praias, tá? E aquilo que eu falei para vocês, né? Os ciclos econômicos, a questão da economia foi muito importante ao longo do processo de formação territorial do nosso país, tá? Obviamente, vocês já devem ter escutado falar sobre o famoso pau-brasil, né, que os portugueses chegaram a explorar bastante. Mas este século não ficou sendo marcado apenas por conta da exploração do pau-brasil, tá? A introdução do cultivo da cana-de-açúcar e do tabaco também foram muito importantes. Inclusive, a cana-de-açúcar continua sendo uma riqueza muito valiosa economicamente para o nosso país. Inclusive, a partir dela, existe até uma fonte de energia, né, que vocês conhecem muito bem, que é o etanol. E nesta época também a pecuária também começou a se desenvolver, a nascer, melhor dizendo, ou seja, a criação de gado que marca a economia, o espaço agropecuário do Brasil, foi introduzido, né, no século XVI. Então, a criação de gado também é algo muito importante que a gente pode mencionar, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido esse panorama do século XVI e aguarde os próximos vídeos onde a gente vai falar um pouquinho também sobre os demais séculos. Então, bons estudos a todos e tchau, tchau.